Agora, um outro destaque, a gente fala sobre saúde. O cabelo é aquela parte do corpo que muita gente trata como fundamental para a imagem, mas em tempos modernos é comum que milhares de pessoas percam os fios e, em alguns casos, especialistas dão dicas valiosas que podem ajudar nessa proteção. A reportagem de Letícia Miyamoto. É cabelo para todo lado, no travesseiro, nas roupas, no ralo do banheiro e na escova de pentear. Mas, afinal, como tantos fios que ficam pelo caminho não fazem falta para as madeixas? De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em média uma pessoa possui cerca de 100 mil fios de cabelo. E é esperado que por dia caiam cerca de 100 a 200 fios. Mas a quantidade de fios que se perde depende de alguns fatores, como características genéticas, hormonais, de idade ou até mesmo psicológicas. Segundo os especialistas, o alerta depende da percepção de cada um. É o que diz a médica dermatologista do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Violeta Tortelli. Acho que a gente tem que ter uma percepção pessoal, né? Então, uma pessoa que tem muito cabelo, né? Talvez 100 fios não seja tanta coisa. Uma pessoa que tem pouco cabelo, 100 fios pode ser muita coisa. Então, esse número é um número meio para a gente ter uma média, mas a gente sabe que genética é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, o que a gente tem que prestar atenção é perceber que está caindo mais do que deveria. Então, você começa a ver cabelo na pia mais do que deveria, pentear o cabelo cai mais, prende mais na escova, travesseiro começa a ter cabelo demais. Isso é uma coisa persistente. Segundo a especialista, a queda de cabelo costuma estar relacionada a situações pontuais, como o uso de alguma medicação ou episódios de estresse. Existe queda de cabelo, que é uma queda temporária chamada eflúvio telógeno. É a queixa mais frequente, doença, entre aspas, mais frequente que a gente tem no consultório. Esse eflúvio ele pode ser N causas. O que é mais comum mesmo é estresse, às vezes início de uma medicação, pílula anticoncepcional, por exemplo, é uma coisa muito usada e é uma causa grande de queda de cabelo inicial, tanto o início quanto a interrupção, algum remédio antidepressivo, tanto quando você começa, quando você tira. Então, qualquer medicação, qualquer estresse muito importante pode levar a essa queda de cabelo. A perda dos fios não ocorre de uma hora para outra. Normalmente, a condição é uma consequência de um evento que aconteceu há até 3 meses e que, na época, serviu como gatilho para acelerar o ciclo capilar para a fase de queda. Estou estressada hoje, vai cair meu cabelo amanhã? Não. Essa queda é 3 meses depois. O que é importante saber disso? Porque senão a gente faz relações erradas ou esquece uma coisa que foi antes o causador. Então, tive uma morte de um parente, tive alguma coisa, um estresse no trabalho assim muito importante, e aí 3 meses depois de tudo ótimo, mas a causa foi aquela antiga. Então, só para gente tentar relacionar a causa com a queda. A médica também esclarece que, já que no Brasil as estações do ano não são bem definidas, as sazonalidades em si não interferem tanto na queda dos fios, mas que o comportamento de cada pessoa perante a estação é capaz de causar o problema. Aqui no Brasil a gente não vê isso desse ponto de vista de queda relacionada ao outono, porque a gente tem as estações muito parecidas e não são tão bem marcadas. A gente tem solar alto o ano inteiro. O que a gente vê na prática no outono, inverno, é o seguinte: as pessoas começam a diminuir a lavagem de cabelo. E aí caspa aumenta muito nessa época. E o cabelo demora a secar também mais. E aí a pessoa dorme com o cabelo molhado. E aí piora uma caspa também. Então, nessa época do ano, esses cuidados vale a pena ter mais cuidado com isso. A cabeleireira, visagista e colorista da Casa Florá, Aline Jabur, destaca que cada cabelo tem uma própria característica e que, por isso, na hora de optar por cuidar das madeixas em um salão de beleza, o método de melhora da qualidade de vida dos fios precisa ser escolhido com atenção. Nós temos um cronograma que são 4 aplicações, a cliente vem a cada 15 dias, por isso é tão importante que ela procure um profissional que consiga dar uma consultoria diária para ela.
sobre o que usar para que ela use os produtos ideal para o tipo de cabelo dela. Porque muitas vezes o que acontece é que elas chegam e pegam dicas de tutoriais e usam produtos que não é adequado para o tipo de cabelo dela. A profissional ainda destaca que em qualquer estação do ano, os cuidados com os fios, mesmo que feitos em casa, não devem ser deixados de lado. Então é muito importante que tenha cuidados, como por exemplo, usar o protetor térmico. A gente sabe a importância de usar o protetor solar na pele, né, no rosto. O protetor térmico ele é um aliado para qualquer fonte de calor, quando ela for se expor ao sol, ou até mesmo a poluição. Então o protetor térmico para o cabelo é fundamental também. A orientação para prevenir fatores externos, como causadores da queda de cabelo, é também evitar as fontes de calor mais comuns, como o secador, chapinha e babyliss.